Olá, vamos então a mais um vídeo encontro, né? Mais uma oportunidade de nós estarmos falando dos Yoga Sutras, né? De Patanjali. Estou bastante contente, olha, nós estamos avançando com os nossos vídeos e cada vez mais que nós avançamos nos permite um esclarecimento muito maior. Evidentemente, quando nós estamos aqui abordando os temas, nós estamos conduzindo eles por uma linha de raciocínio, mas essa linha de raciocínio não é uma linha única, né? Muitas vezes a gente está aqui expressando um tema dos Yoga Sutras e não significa que nós estamos expressando ele dentro da sua totalidade, né? Até porque hoje eu não sou uma pessoa versada em Yoga Sutras, eu sou apenas um leitor, eu sou apenas um estudante dos Yoga Sutras. E tudo que a gente faz é fazer as leituras e fazer a absorção, né? Absorver o que os Yoga Sutras nos traz, e eu passo para vocês, né, mediante a minha linha de compreensão. Evidentemente, quando você ouve a gente falar, você tem outras ideias, você tem outros substratos de uma verdade junto a ti. Não quer dizer que esteja errado, não quer dizer que esteja certo, porque eu tenho substratos de verdade, que são muitas vezes diferentes do meu. Mas a oportunidade que a gente traz nesse leque de informações é esse intercâmbio, essa tentativa desse intercâmbio, essa tentativa dessa interatividade, porque eu até mesmo disponibilizo para todos o meu WhatsApp, né? Eu faço a disponibilidade do meu WhatsApp, eu faço a disponibilidade de um modo de contato para você vir falar comigo, né? Para você vir falar comigo, nós temos essa oportunidade de você estar me esclarecendo, estar me ajudando, estar me auxiliando para a minha evolução dentro do esclarecimento, dentro da execução e da consumação, né? De estar buscando o Yoga Sutra, né? Buscar dentro dos Yoga Sutras esta liberação, né? Atingir o Samadhi, posteriormente esta autoliberação. Nós estamos falando, eu vou tentar fazer uma recordação breve para entender por que nós estamos falando de Shivada Pranidhana, por que nós estamos falando desse terceiro caminho, esse caminho que é tão bonito e autoentrega, e eu vou fazer um fechamento muito bacana, né? Eu já estou me preparando, gente, que depois do Sutra de número 29, né, o Sutra de número 29, a gente vai fazer, né, um fechamento muito bacana. E esse fechamento, o objetivo dele é uma vontade minha, pelo menos, de trazer para vocês o fechamento, para você de verdade entender o despertamento tão amoroso para esse caminho da autoentrega, esse caminho, né, no qual você funde todos os seus desejos, toda a sua vontade com a vontade do Supremo, né? Você passa a não querer mais que vibre em você os teus anseios, você passa a querer que não vibrem mais dentro de ti as suas vontades, mas que somente se faça a verdade, né, do Supremo, somente se faça a vontade do Supremo. Então é uma das experiências de autoliberação da mente, é uma autoliberação do apego, autoliberação do ego, e dá um crescimento, né, vertiginoso dentro dos Yoga Sutras, porque aí você funde-se todos os seus desejos, todas as suas vontades com a vontade do Supremo. Você abandona, né, o ego, né, você abandona o ego, abandona a liberação. Até mesmo os Yoga Sutras, né, nessa modalidade que nós estamos estendendo, que é a Raja Yoga, Yoga real, ela vem nos preparar, né, para esses degraus. Nós começamos com alguns degraus de exercícios, né, os degraus de exercícios que envolvem, né, asana, que envolve pranayama, que envolve pratyahara, né, que vem, depois nós vamos, né, para os exercícios mais mentais, mas tudo isso tudo isso se culmina lá no final, né, vai se culminar com esta autoentrega. O último passo, o último pulo, ele não se dá sem que seja realizado a verdadeira autoentrega. Então todos esses passos são esses espaços de Ashtanga Yoga, esses 8 passos são eles, né, os 7 passos preparativos para o último mergulho. Porque o último mergulho é um abandono, né, um abandono de toda a nossa atividade egóica. É o momento que nós definitivamente não queremos mais ansiar desejos dentro desse mundo, é o momento que nós estamos desapegados totalmente, né, do nosso corpo e seus desejos, porque o nosso corpo tem muitos desejos, tem os desejos
da língua, tem os desejos do estômago, tem os seus desejos genitais, né, os sexuais, tem, além do mais, os seus desejos emocionais, os seus desejos mentais, tem toda uma série de desejos implementados, que isso faz com que nós vivamos embotados, vivamos presos, que nós não consigamos de verdade nem permitir que o verdadeiro eu consiga viver. Então ele vive embotado, ele vive preso dentro desse animal. Você pode analisar quanto nós agimos para os nossos instintos, quanto a gente deixa nos agir os nossos instintos. Nós estamos numa vida desregrada, sexualizada, nós estamos com apegos, né, de todas as formas e de todas de todos os tamanhos que você possa imaginar. Nós estamos detidos, né, hoje, nós detidos hoje para fazer as vantagens alimentares que o nosso corpo quer. O nosso corpo quer de tudo, gente. A nossa língua pede para comer de todas as coisas. E não é assim. Você percebe hoje que você está preso. Se você fazer uma reflexão, você vai ver que você está vivendo para realizar desejos. Mas desejos de quem? Desejo de quem? Porque o eu superior, ele é incólume. O eu superior, ele é superior a tudo isso. Então nós vamos ver que tem um eu animalizado, que tem um eu em desenvolvimento, tem um eu menor em ascensão, que eu estou, participando de um processo evolutivo, e nesse processo evolutivo que eu estou participando, que eu estou diluído em consciência dentro de corpos, esses corpos têm sua semivida e suas vontades, seus desejos, e eles fazem radicalmente eu viver preso. Eu passo vivendo preso dentro da roda de samsara, a roda de nascimentos e mortes, tá? Nós vamos fazer um engancho introdutório para reavivar, para reacender esclarecimentos mediante ao que nós estamos vendo. No encontro passado, dentro da terceira via de buscas do Yoga Sutra, nós falamos sobre a onisciência. Muito bonito, Muito bonito que nós vamos falar sobre a onisciência. E eu estava, durante essa semana, fazendo uma reflexão profunda de algo que faltou dizer no vídeo anterior da onisciência. Mas como os Yoga Sutras são fios que não se perdem, são fios que se interconectam, se ligam, por coincidência, quando eu fui fazer, refazer, porque a gente já fez muitas vezes essas leituras de modo particular, eu observo que vai ser tratado aqui, já de início dos Yoga Sutras, do Sutra 26, o que a gente quer falar para arrematar o Sutra de número 25. Mas eu vou falar para você, brevemente, eu vou falar para você já de forma introdutória, para que você já possa ir raciocinando. Nós falamos no Sutra de número 25, o Sutra do encontro passado, nós falamos que o Ishvara Pranidhana, esse Ishvara desse sistema solar, no qual nós estamos nos baseando, que é o sistema solar, que é o Sol, que é todos os seus planetas, que é todas as suas ideias, todas as suas possibilidades, que tudo isso ele forma, em formato esferal, em formato de uma esfera, uma gigantesca esfera, ele forma um campo consciencial, Então tem uma vida que aqui dentro pulsa, Aí você vai, mas só tem esses planetas são os planetas físicos. Mas nós temos diversos outros formatos de planetas, Nós temos planetas astral, nós temos planetas mentais, nós temos uma gama ainda de coisas que a ciência ou o materialismo desconhece, mas que cada vez mais está se aprofundando para entender. Então, quando você olha aquelas figuras nos livros, mostra para você achatado, Mostra para você um desenho para você poder compreender o que é em desenho, em um formato, em uma forma. O sistema solar mostra o Sol no centro e os seus planetas alinhados, os seus planetas distribuídos em formas de elipse, Mas nós temos que entender que na verdade não é só um plano, ele forma para cima, ele forma para baixo, ele forma um círculo, Uma grandiosa esfera no qual nós temos o Sol como elemento núcleo, como elemento da onde tudo partiu. Mas não significa que por ele estar fragmentado, por ele estar diluído em planetas, que tudo isso não faz parte de uma esfera única, Tudo isso é uma unidade. Apesar de aparentemente estar com distâncias, está tudo interconectado, ali dentro dessa grandiosa esfera. Então, dentro disso aí existe uma consciência, Eu estou abordando o assunto com outro enfoque, mas com o mesmo objetivo, Existe uma consciência plena, uma consciência absoluta, uma consciência com todas as regras, todas as leis,
toda a possibilidade de que rege este e outros planos dentro desse Ishvara Pranidhana, tudo isso está contido ali dentro. Coisas que nós entendemos, coisas que nós não compreendemos, coisas que sequer podemos pensar, coisas que ainda não estamos prontos para imaginar, e coisas que ainda vamos buscar e descobrir. Descobrir no sentido de que não vamos fazer, nós não temos condição de fazer, mas nós vamos perceber. O avançar da ciência é um avançar de perceber, de compreender, de conseguir extrair as leis, extrair as propriedades da matéria e também do espírito que aqui habita, né? Do grandioso espírito desse Ishvara Pranidhana. Agora, o que é importante nós observarmos, que eu estava observando essa semana que faltou eu colocar no vídeo anterior, mas que não se perde o conteúdo abordando agora, inclusive vai vir trazer um agregado de colocações para você, e você vai ver que, por mais que o humano tenta debater e deliberar das coisas e tenta mostrar teorias e coisas, nada foge, né? Nada foge à possibilidade única que Ishvara nos permite. Quando fala onisciência, né, nele está a onisciência. O que significa essa onisciência? É uma consciência que tudo interpenetra, é uma consciência que está em todo lugar, é uma consciência que não há barreiras, é uma consciência que permite a manifestação de toda a lei, é uma consciência que permite a manifestação de todas as experiências dos demais purushas dentro dessa experiência, é a consciência que me permite ver, né, com os meus sentidos físicos as propriedades que estão me cercando, a matéria que está me cercando, a cor, o som, todas as coisas, e ainda mais as coisas que sequer eu tenho condições de perceber com os meus 5 sentidos e ainda compreender, né, que nós não estamos compreendendo. Muito interessante. Outro detalhe que nós temos que entender sobre onisciência, né, que nós temos que ter como onisciência, que a onisciência, ela não pode... Olha o que significa aqui, pensa, raciocina com carinho. A onisciência significa ser a maior lei, né? A superior lei de todas as propriedades, substância, todas as coisas que nós podemos imaginar. Essa onisciência, ela não pode nem sequer estar condicionada a questões do tempo. Então essa onisciência, ela tem que ser superior, né? Superior ao tempo. Então, tanto passado, como presente, como futuro, para a onisciência, essa onisciência ela não existe, não pode existir. Ele tem que estar interligado instantaneamente, conectado instantaneamente ao passado, ao presente e ao futuro. Isso pode trazer nesse exato momento um nó, mas se você entender, buscar compreender algumas premissas da teoria da relatividade do Einstein, que confabulam muito bem com isso, não é que Einstein descobriu, né? Não é que, mas posso explicar para você, não é que Einstein veio e determinou que tem que ser assim. Einstein observou, Einstein fez observações e chegou a essa constatação, a essa conclusão de que tem de ser assim para poder existir isso. Vamos pensar nessa questão da onisciência. Quando nós falamos em onisciência, é uma ciência, uma consciência que abarca tudo dentro de um plano. No caso, nós estamos falando desse plano do sistema solar. Se nós falarmos que essa consciência, essa consciência, ela não consegue estar presente instantaneamente no passado, no futuro e no presente, ela não pode ser uma onisciência. Ela é uma consciência fragmentada, né? Ela tem que ser uma onisciência, então ela tem que estar abarcada em cima de tudo isso. E de que maneira podemos explicar isso fisicamente? Aí entra, né, uma ideia para você, uma linha, só um mero veia de caminho, que é a teoria, né, da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade de Einstein, entre muitas outras propriedades, mas ela diz assim que quando a luz encontra-se na sua velocidade, imaginamos um fóton de luz na sua velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Para o fóton nessa velocidade, não o observador, não quem está vendo o fóton nessa velocidade, né? Nós vamos ver um fóton, uma velocidade insana. Na verdade não vamos conseguir ver, mas vamos supor que nós víssemos uma velocidade absurda. Mas o fóton em si, não o observador que vê, o fóton em si, nessa velocidade, ele é nulo. Ou seja, todas as coisas param para ele, tudo paralisa para ele. É instantâneo as dimensões e as distâncias no qual ele vai atingir.
Essa é uma das premissas da lei da teoria da relatividade. Que para aquele fóton, quando ele está atingindo essa velocidade, né, que é a maior velocidade, na minha ideia física conhecida, maior velocidade física conhecida, o tempo para ele não existe. O tempo para o fóton, não para o observador que olha o fóton, né? Para o fóton que vamos colocar assim um raio de sol, tá? Não existe. Então, para não existir, significa que ele está instantaneamente em todos os lugares. E para estar instantaneamente em todos os lugares, não pode existir tempo para isso, né? Não pode existir tempo para isso. Então, ele tem que estar instantaneamente cobrindo toda esta dimensão temporal do espaço. Por isso que fala, né, que é uma curvatura do espaço-tempo. Por isso que eles dizem, né, a Einstein diz que há uma relação, né, tem 3 dimensões, tem 4 dimensões, que uma das dimensões, como ele está dizendo, 3 dimensões, que uma delas é a profundidade, que a profundidade é o tempo, né, é o laço temporal. Então significa que há uma fusão, né, nesse exato momento. E é isso que tem que ocorrer com a onisciência. Para existir essa onisciência tem que ter essa fusão instantânea de passado, presente e futuro. Aí a gente para começar a analisar que realmente essa concepção de tempo em movimento, de movimento temporal, só existe para os purushas menores, para nós. E, inclusive, isso pode ser que esteja ocorrendo, essa concepção de tempo, né? Quando eu digo pode, é sinal que eu não tenho conhecimento mais abrangente do que isso, que é por causa da limitação dos nossos 5 sentidos. E quando nós estamos atingindo o samadhi, o êxtase, nós estamos fundindo tudo isso. Nós estamos fundindo essa consciência e fazendo uma compreensão muito elevada do que realmente as coisas são, as coisas que nos cercam, né? As coisas que nos cercam. Isso é muito fácil de se explicar para vocês o que é um condicionamento temporal para nós que nós estamos no plano físico. É que quando nós não temos essa onisciência, nós temos apenas fragmento muito limitado de uma consciência, nós vemos tudo em perspectiva, ou seja, nós não conseguimos olhar a coisa grande, né? Nós temos que olhar em pequenos quadros, aí nós temos que olhar os pequenos quadros que se apresentam para que nosso intelecto consiga formar um pensamento. E esses pequenos quadros, né? Esses pequenos quadros nos dão uma sensação de tempo. Um tempo a olhar um quadro, um tempo a olhar outro quadro, para destrinchar todo o conhecimento. Claro que uma consciência que abarca tudo, consegue abarcar tudo isso instantaneamente. Então o tempo não existiria para isso, tá? É muito interessante. Você vai começar a refletir para cá, refletir para lá, isso vai dar um nó. É interessante que você guarde tudo isso. Por quê? Por que nós detemos tanto tempo em trazer esse ponto tão importante? Porque quando fala aqui no Sutra 23, o Sutra 26, ele diz o seguinte: não estando condicionado pelo tempo, Ishvara, né? Ishvara, dizendo essa onisciência, e agora você entendeu que ele não está condicionado por tempo, ele é o verdadeiro instrutor, ele é o instrutor até dos antigos, ou seja, o único instrutor de toda a evolução é essa Maha consciência, é esse Ishvara. Esse Ishvara, para me engano, é essa consciência solar, essa consciência dessa nosso sistema solar, é um verdadeiro instrutor de toda a experiência que você pode imaginar. Então, quando você pega livros de história, né, e você vê aqueles seres daquele período, que somos nós mesmos agora, né, somos nós mesmos, antes de passar por evoluções e outros ciclos de nascimentos e mortes, mas somos nós mesmos, nós vemos aqueles seres sendo guiados de um modo ou de outro, ou com o intelecto limitado deles, guiados por algumas entidades, né, guiados por alguma inteligência. Você pode ver que muitas vezes eles começam aí a fazer adorações espirituais, eles começam do modo deles, né, a adorar os animais, adorar a natureza, adorar deuses, adorar coisas, porque eles começam a perceber que algo está os guiando, que algo está os conduzindo, né? É visível isso. E se você parar para analisar o presente de hoje, tu percebe que as coisas estão se conduzindo para algum lugar? Tu consegue ver que as coisas estão se transformando, que há uma transformação.
Você percebe e vê que as coisas estão levando-nos para uma direção que nós não sabemos, mas que nós somos conduzidos e levados. Para observar, para ver que tudo tá, né, todo tem um trabalho, tem um direcionamento, tudo está sendo conduzido para algum lugar. Pode parar para analisar. Então significa o quê? Quem é que está dirigindo tudo isso? Aí você vai dizer, é Deus, né? Mas dentro da não do toda a consciência universal, né? O Maha Ishvara, dentro do sistema solar, quem é o condutor de tudo isso? Quem é o responsável por conduzir tudo isso? O negócio é prestar atenção nisso para ver que tem algo, que tem uma força, né? Vamos colocar assim, que tem uma força que conduz, que tem uma força que impulsiona, que tem algo que não retrocede, ele só vai para uma direção, só vai para um lado evolutivo. Aí você vai ver que é Ishvara Pranidhana. E que ele não está condicionado pelo tempo, ele não pode estar, senão não é a onisciência, né? Não é a onisciência. Então ele não pode estar preso ao tempo, porque senão ele não é ele não é o Supremo. Né? Ele não pode ser o Supremo se ele está condicionado pelo tempo. Ele não pode ser o Supremo se ele está condicionado a essas questões. Né? A sua consciência não pode estar em todo lugar, dentro desse sistema solar, se ele está condicionado. E daí, se ele está condicionado, esse condicionamento, né, já passaria a ser maior que ele. Então esse condicionamento seria o condicionamento, o Ishvara do sistema solar. Né? Começa a fazer aquele jogo cósmico que nós fizemos nos vídeos anteriores, né? Com você vai começar a chegar a todas aquelas constatações. Então nós começamos a ver que o instrutor de todos os grandes mestres do passado é esse Ishvara. Ah, mas por que os mestres do passado não evoluíram tanto como os mestres atuais? Aí é o fator de cada um pessoal. Aí é o fator deles, né? Não tem nada a ver com o Ishvara. Ishvara é um só. Agora, nós nos approachando, nos evoluindo, nós crescendo, igual uma planta, né, que vai crescer e vai dar seus frutos, é nós, não tem nada a ver com ele. Aí é cada um de nós. Aí é nós buscando tudo isso, tá? Então, para analisar isso, de todos os mestres do passado, né, o Siddhartha Gautama, o Buda, nós podemos falar, todos os povos tiveram, né? Todos os povos tiveram seus grandes líderes espirituais. Podemos falar do cristianismo, podemos falar de muitas outras veias religiosas que todos partiram de um mestre, né? Partiram de uma pessoa que as criou ou que as difundiu. Você vai ver que nesse pano de fundo alguém teve que ter instruído, que eles não tiraram isso do vazio. Não pode eles terem tirado do vazio, né? Ah, eu descobri. Não, eles perceberam, eles receberam a intuição. E quem está por trás de tudo isso é esse Ishvara Pranidhana. Inclusive hoje, nesse exato momento, para existir o factível, existir essas coisas que nós estamos observando aqui, né? Existir esse algo aqui ao nosso redor, Ishvara Pranidhana tem que estar no controle de tudo isso. Essa consciência, né, do sistema solar está no comando de tudo isso. Ela que está comandando, né, todo esse trabalho. Nós temos que ver o seguinte, que nós somos extratores, que existe toda uma lei aqui dentro, que nós ainda desconhecemos, mas sabemos que tem moléculas, sabemos que tem átomos, sabemos que há uma lei de coesão, uma lei que repele, que não permite isso aqui se desfragmentar, para que isso aqui vire sólido assim, né? O que nós apenas fizemos? Nós não conseguimos extrair somente a verdade que está aqui dentro. Nós não conseguimos buscar o verdadeiro conhecimento, porque o verdadeiro conhecimento já existe. Ishvara colocou aqui, né? Nós apenas vamos perceber o que aqui já contém. Nós não somos os criadores. Agora cheguei aonde eu queria. Nós não conseguimos criar. Ah, fulano descobriu isso. A ciência está descobrindo. A ciência não está descobrindo nada. A ciência está percebendo o que já está contido. Todas as possibilidades, todas as leis, para que serve, para que está. Não é que nós estamos descobrindo, nós estamos percebendo, já continha ali dentro. Não foi criado, né? Já foi criado e é instantâneo. Não significa que quando lá no passado, antes dos nossos antepassados não saberem fazer o fogo, que o fogo não existia. Não significa que os nossos antepassados, por não saber fazer o computador não existia. O computador sempre teve incrustado nessa consciência. Apenas nós não tínhamos a consciência para extrair isso
desse factível, né? Dessa marra consciência que permite muitas coisas. E quantas coisas ainda temos que extrair? Tantas coisas que ainda nós com o nosso limitado intelecto não conseguimos extrair, mas que estão aí prontas para serem dominadas. Quantas leis? Por isso que o yogi, ele se desprende, né? Quando ele para, ele se liberta do seu egoísmo, se liberta desses apegos, a natureza na sua realidade se liberta. E ele tem todos esses poderes à sua disposição. Por isso que você ouve falar, né, que eles levitam, que eles ficam invisíveis, que eles aparecem em lugares ao mesmo tempo, que eles cruzam, né, as dimensões, a velocidade da luz e tudo mais. Você ouve falar as coisas dos yogis e você acha que tudo é absurdo. Ah, isso é tudo absurdo, é tudo fantasia. Por que isso? Quando você começa a ver essas questões aqui, não existe mais distâncias, não existe mais limites para a mente do yoga, né? A mente não, para um yoga liberto. Aí você entende por quê. Porque ele passa a dominar todas essas leis, ele passa a ter essas leis subjugadas a ele. Ele sabe muito bem como atuar para não feri-la e não transgredi-la. É fantástico, gente, é maravilhoso, é muito maravilhoso, tá? Então aqui já deu para nós fazer um grande resumo do que nós vamos estar vendo, né? Nós vamos estar vendo do Sutra de número 26, que esse nosso Ishivara Pranidhana, ele é o verdadeiro instrutor de toda a humanidade. Não somente, quando a gente fala humanidade, a gente muitas vezes imagina em terra, né? Nós temos que ter já a palavra humanidade, não como humano, nós, né? Nós espiritualistas, quando nós falamos humanidade, nós temos que começar a ver se a pessoa que está falando isso não quer dizer no sentido não humano, mas no sentido mais espiritualizado e dizendo em toda a coletividade, né? Nós temos que, eu desconheço agora, não me vem na minha mente no exato momento uma palavra para descrever toda essa coletividade no sistema solar, porque apesar da experiência estar aqui na Terra, está tudo acontecendo instantaneamente no sistema solar. A minha consciência está no sistema solar, eu não tenho percepção para poder ver isso. Mas nós já estamos aonde nós queremos chegar, né? Já estamos presentes ali. Vamos fazer assim, ó. Nós estamos encerrando já esse primeiro trecho e eu aproveitei esse primeiro trecho para fazer um introdutório do que nós vamos falar. Agora, no segundo trecho, nós vamos fazer a leitura com a visão de Taimini, né? Taimini também nos traz uma direção de pensamento muito interessante para nós refletirmos acerca do Sutra de número 26. E aí nós vamos dando um passo mais firme, um passo mais seguro para nós destrincharmos, né, esse conhecimento. Eu já falei, vou fazer um arremate, que lá no final do Sutra de número 29, talvez a gente faça um Sutra, um vídeo especial, ou um Sutra de número 29, parte 2. A gente quer trazer para você a verdadeira ciência, né? A gente vai falar de forma não intelectualizada, mas de forma mais no sentimento da vibração do amor. O que é tudo isso? O que é de verdade esse caminho do desprendimento, né? Nós estamos trazendo pontos, premissas para te trazer o conhecimento de um conteúdo, do porquê que tem que haver o caminho do desprendimento, né? Saber que existe uma força maior e que não há necessidade de nós estarmos, né, inseguros, com medo. Mas enfim, isso é assunto mais lá para adiante, tá? Segura aí que já nós vamos estar de volta para dar continuidade a esse tema tão bonito na sessão de número 1 do Sutra de número 26 dos Yoga Sutras de Patanjali. Segura aí. Ok, nós estamos então de volta. Agora, como prometido para vocês, nós vamos fazer a leitura. Vamos trazer a visão do Taimini para o tema, porque a gente pode se alicerciar na visão de um mestre, né? E alicerciando-nos na visão de um mestre, nós vamos conjecturando em alguns pontos que nós julgamos ser necessário conjecturar para nós poder fazer o destrinchamento do tema. Sutra de número 26, né? Que diz assim, ó: não condicionado pelo tempo, ele é um instrutor até mesmo dos mais antigos. E ele é um instrutor dos mais novos, né? Ele é um instrutor dos futuros yogis. Ele é o verdadeiro instrutor. Ele é o Maharishi-vara, né? Por isso que existe a mantralização, né? Os mantras, né? Canta-se mantras para isso.
para atingir essa vibração. Nós vamos falar de mantras também, né, nos Yoga Sutras mais adiante, tá? Vamos fazer a leitura então? Vamos lá. Sessão de número 1, Sutra de número 26, que diz o seguinte, eu vou ler o título de novo, tá? Não estando condicionado pelo tempo, ele é o instrutor até mesmo dos mais antigos. Vimos no Sutra anterior, o de número 25, que o conhecimento que o Ishvara de um Brahmanda traz em sua consciência estabelece um limite que ninguém pode ultrapassar. Não somente em conhecimento, mas também em todos os outros aspectos, tais como poder. Ele tem de ser a expressão mais elevada no sistema solar e o poder de todas as entidades menores, tais como os Manus, os Budas, os Devatas, né, ou os Devas, por mais elevado que seja o seu status. Dele deve derivar todo o seu poder. Deixa eu dar uma segurada aqui, ó. Dele deriva todo o seu poder. Então, por mais grandioso que você já viu falar de um instrutor, de algum lugar, né, muito mais elevado tem que vir a faculdade e o poder para que haja aquele instrutor. Aquele instrutor não pode superar aquilo, não pode superar, né? Ah, eu sou maior. Não pode existir. Sempre vai ter que existir essa grande consciência. Apesar que essa consciência do sistema solar ela é tão fragmentada e limitada a consciências maiores, como nós descrevemos nos outros sutras. Seguindo aqui, eis porque ele é chamado Ishvara, o Senhor Supremo ou Regente. Um sistema solar, ainda que insignificante quando comparado com o cosmos, é ainda assim um fenômeno gigantesco no tempo e no espaço. Muitos planetas nascem nele, vivem sua vida e então desaparecem, fornecendo durante certo período de sua existência um campo para a evolução de inúmeros Jivatmans que fazem parte do sistema solar. Quem é os Jivatmans? Os Jivas? Nós somos os Jivatmans. E olha que interessante, planetas nascem e planetas desaparecem e fornecem durante o seu período de existência o campo para a evolução desses Jivatmas. Você viu o que significa de verdade um planeta na visão do yogi? Né? Ou melhor dizendo, na visão correta, né, de como tem que se analisar as coisas, é apenas um local para a evolução, para o despertamento das propriedades, né, das capacidades, das potencialidades desses Jivatmas. Somos, apesar de toda a nossa mobilidade, né, nós temos pernas para caminhar, aviões para nos locomover, nós somos plantados aqui nessa terra, né? A nossa consciência é plantada como se fosse uma árvore que cresce, desabrocha, nasce, cumpre o seu ciclo e desaparece e sai dessa fase muito mais evoluída de quando chegou. É isso, né, gente? Durante todo este estupendo período que se estende por bilhões de anos, quem guia as diferentes humanidades, raças que aparecem e desaparecem nos planetas habitáveis? Quem de tempos em tempos inspira e dá conhecimento àqueles que se tornam instrutores e líderes da humanidade? Somente Ishvara pode desempenhar este papel, porque somente ele sobrevive e continua através de todas as estupendas mudanças. Segura aí. Tu percebe que fala assim, somente ele sobrevive e somente ele continua através de todas as estupendas mudanças. Então significa que planetas vão deixar de existir, planetas vão se extinguir, planetas vão se terminar, até mesmo o sistema solar do modo físico que nós podemos conhecer, que nós conhecemos, ele pode deixar de não existir ou mudar sua configuração, mesmo assim vai continuar sendo Ishvara. Na realidade, o sistema solar de hoje não é o sistema solar de bilhões de anos atrás. Esse aqui já é a sua quarta encarnação, né? Já é uma quarta encarnação do sistema solar, no qual hoje a Terra é o centro, né? É o centro evolutivo, mas tem muitas outras questões para serem debatidas, né? Então você para analisar que existe um amplo conhecimento, existem muitas coisas, e que mesmo que tudo se altere, tudo se modifica, e nós nem estejamos aqui, esse Ishvara, ele é incólume, esse Ishvara, ele é supremo a tudo isso, tá? A palavra guru, por que diz a palavra guru? Porque no sânscrito aqui fala em guru, né, que seria um instrutor. Tanto significa instrutor
quanto mestre. Mas aqui, no Sutra de número 23, estamos lidando com o tratado sobre yoga. A ênfase se recai sobre a primeira acepção, ou seja, instrutor. Isso significa que ele é o supremo instrutor que não somente transmite conhecimento aos instrutores mais elevados que nós podemos conhecer, mas também ele é o verdadeiro instrutor que está por trás de todos os instrutores e tentam espargir luz de conhecimento e sabedoria divina ao mundo. Então, ou seja, por trás de todo esse conhecimento que esses instrutores, vamos citar o Einstein de novo, como um exemplo muito factível, Por mais inteligente que o Einstein era de algum lugar, ou alguma entidade mais superior a Einstein, muito mais superior, estava fornecendo, o seu conhecimento para ele. Nós não conseguimos ter esse poder, de criar o que não é factível dentro desse nosso sistema, dentro do sistema solar, dentro dessa consciência. Essa consciência já está com tudo pronto, nós apenas extraímos, como nós havíamos falar. Agora aqui vai falar um pouco sobre essa questão materialista que a ciência enxerga. A ciência diz que é ela, só nós descobrimos isso. Até inclusive, nós descobrimos a América, nós descobrimos o continente americano. Descobriram não, acharam, que já existia, existia. Os cientistas e outros que procuram o conhecimento podem inutilmente pensar que estão arrancando os segredos da natureza e alargando fronteiras do conhecimento humano por sua própria engenhosidade e sua própria vontade indomável. Mas essa atitude é absolutamente errada. É uma atitude nascida do egoísmo e da ilusão de Maya, que geralmente caracteriza buscas puramente intelectuais. É a pressão do conhecimento e vontade divina que, por trás de todo o progresso evolutivo humano, vem naturalmente ampliando os limites do conhecimento humano, com os indivíduos tornando-se apenas instrumentos desse Supremo Guru, esse Supremo Ishvara, a quem reside todo o conhecimento. O que você conseguiu entender aqui? Que por mais que os cientistas dizem que eles estão alargando o seu conhecimento, nós estamos evoluindo, a ciência cresce. Até mesmo nós, enquanto vamos passando essas idades, nós estamos experienciando coisas novas, nós estamos descobrindo. Na verdade, nós não estamos descobrindo, nós estamos sendo alimentados a descobrir, Nós estamos sendo conduzidos a descobrir o factível. Nós jamais vamos descobrir o que não é factível, aqui nesse coisa, como nós havíamos dito dentro do introdutório ou dentro da parte 1 desse vídeo, Vamos lá então. Qualquer pessoa que tenha percebido com mente aberta e coração reverente o progresso fenomenal da ciência nos tempos modernos e a notável maneira como as descobertas têm sido feitas uma após a outra, pode sentir a mão orientadora e invisível e a inteligência por trás de todas estas descobertas. É lamentável que esses espíritos de reverência é lamentável que esse espírito de reverência esteja faltando à ciência moderna e ao homem, insignificante criatura de apenas um dia, ser atribuído todo o crédito pela expansão rápida e fenomenal do conhecimento que tem ocorrido nos tempos recentes. Esta falta de reverência, produto do ruidoso materialismo a quem se encontra no âmago da equivocada direção que a ciência vem gradualmente seguindo, tornando o conhecimento cada vez mais um instrumento de destruição e infelicidade, ao invés de um progresso ordenado à verdadeira felicidade. Se tal tendência crescer sem controle, o poderoso edifício da ciência tenderá a desabar em um dia, num cataclismo que destruirá os frutos do conhecimento armazenado através dos séculos, onde não há humildade e reverência na busca de conhecimento, é um mau presságio para aqueles nela empenhados. Deixa eu dar uma segurada aqui para você tentar mastigar um pouco essa passagem aqui. Ele está conduzindo nós ao seguinte raciocínio. Ele está dizendo que a ciência, com todo respeito à ciência, a ciência que é responsável pelos achados,
pelos despertamentos conscienciais, pelas leis, ela ainda não se rendeu à espiritualidade. Há uma separatividade muito grande. A ciência, ela só consegue, não é só consegue, a ciência só dá crédito ao que pode ser mensurado, né? Mensurado pelas próprias leis criadas ou até agora descobertas pelo campo consciencial. Toda essa prática espiritual, toda essa prática de espiritualidade, por mais que a ciência esteja buscando, né, descobrir se é factível ou não, ela ainda não pode dar créditos de veracidade a elas, sem fazer as devidas experimentações e constatações que acabariam em absoluto com todas as dúvidas. Eu acho muito complicado isso para a ciência na sua atualidade, porque como que pode ver que a ciência pega hoje, né, exemplo, uma máquina, ela pega uma máquina para poder fazer uma medição, né, para fazer uma medição. Eu vou usar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer. Suponhamos que eu quero descobrir hoje as moléculas atômicas, eu quero saber um pouco mais sobre o átomo. Eu uso hoje, é incrível dizer isso, é um absurdo dizer isso, mas eu uso instrumentos físicos para constatar algo físico. Como é que eu posso, né, humano, criar com as propriedades físicas, um instrumento físico para descobrir algo espiritual? Como é que eu vou constatar isso? Como é que eu vou utilizar dentro daqui dos nossos elementos primordiais, os 4 elementos do fogo, da terra, da água e do ar? Como é que eu vou conseguir criar uma máquina com esses elementos para medir algo que foge à capacidade desses elementos? Não é que foge. Então tu percebe que a ciência ela para romper, para ela alargar esse horizonte, para ela ultrapassar essa barreira, ela vai ter que sair do materialismo. Tá aqui, é isso que o Taimini quer dizer. E que é uma pena que a ciência descobriu tanta coisa, que a ciência mergulhou em tantas coisas, que a ciência trouxe um achado de descobrimentos tão preciosos e tão grandiosos para nós, mas que ainda, para avançar muito mais, para se desprender muito mais, para poder evoluir e permitir que a sociedade, a humanidade cresça a passos largos, ela vai ter que abandonar essas questões materialistas um dia. Ela vai ter que começar a permitir que se caminhe para tudo isso. E a ciência não permite tudo isso. A incredulidade, né? Até mesmo a ciência hoje, né? Com seus irmãos envolvidos, né? Seus irmãos envolvidos com as suas pluralidades religiosas, muitas vezes o ateísmo até mesmo ali dentro, né? E é interessante que por enquanto seja assim, porque a ciência ela não pode abrir na crendice mesmo, né? Não podemos estar crendo, mas podemos estar experimentando, experienciando. A ciência ela não pode duvidar, ela tem que estar apta, né, a perceptível, a experienciar as coisas, a mexer, a remoer em todas as coisas, né? Ela não pode colocar um ponto final em nada, ela tem que estar aberta a todas as coisas. A gente vê que os espíritos ainda envolvidos, os irmãos ainda envolvidos nela, são irmãos que não permitem o seu próprio alargamento de fronteiras e o seu freio de mão andar, que faz com que a ciência ande com o seu freio de mão muitas vezes puxado. Não é de todo mal ruim, mas é algo que nós podemos ver que é por causa das suas crendices, né? Que são espíritos presos nas suas crendices, espíritos presos nos seus achismos, espíritos presos nos seus preconceitos, e eles mesmos fazem a própria ciência andar, né, de freio de mão puxado. Eles mesmos fazem com que a ciência não ande, né? Imagine você chegar hoje para um cientista e falar tudo isso aqui. A consciência suprema, que é um Deus, é um supremo Deus, né? O que o cientista como que ele vai te ver? Ele vai dar risada, ele vai te achar um ignorante, né? Agora eu fico muitas vezes pensando, gente, como que a ciência se baseia em instrumentos físicos para medir coisas físicas, né? Criamos uma máquina para poder medir a velocidade do elétron. Uma ideia aqui. Como que eu vou conseguir medir algo que não é físico com algo físico, né? Como que eu vou conseguir perceber as coisas mais
espiritualizadas com coisas físicas. Como que eu vou conseguir perceber? Né? Eu estava vendo dias atrás aqui que eles estão tentando uma missão de Marte, né? Manda o robozinho para lá e aqueles robôs medem aquelas coisas, mas aqueles robôs lá só conseguem medir o físico. Eles só pegam lá as propriedades físicas, mas espirituais nada. Tenta ampliar o raciocínio. Eu sei que eu não estou conseguindo entregar para você o que está dentro de mim. Não estou conseguindo entregar a você, mas você vai refletindo, você vai vendo que é complicado para a ciência isso. Como que a ciência vai se alargar se ela está presa ao materialismo? Nós só aceitamos como verdade o que nós conseguimos medir. Mas os seus instrumentos de medições são instrumentos falhos, imprecisos e físicos. Né? Seus instrumentos são desse jeito. Vocês fazem apenas medições das coisas vistas com os 5 sentidos. Né? Vocês apenas medem as coisas que os 5 sentidos compreendem, que o intelecto possa compreender. É estranho, apesar de que todo conhecimento humano, né, todo conhecimento humano, intelectual humano, se provê da ciência. Né? Todos esses debates, esses vídeos, esses blá 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 desses vídeos, eu digo blá blá blá, não no sentido que é um conteúdo que não é um conteúdo que não se aproveita. Eu digo blá 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 no sentido seguinte de falar bastante, né? Falar durante 1 hora sobre os temas, bastante palavrório, né? Bastante palavras, bastante conversa, né? A gente quer dizer para vocês que tudo isso é campo intelectual. E a gente nunca sai do campo científico. Mas que o yoga, ele vem nos dizer que nós temos que sair desse mundo material. O yoga vem nos mostrar que nós temos que sair e, além do mais, né, que nós temos que entrar nessas experiências espirituais, para que nós alargamos o nosso verdadeiro campo de conhecimento, para que nós dispersamos de dentro de cada um de nós, as dúvidas, as incertezas, as incongruências, os achismos, as fatalidades, os erros, os equívocos, e que para isso há um desprendimento para você fazer. Não é assim, eu quero. Né? Nós estamos animalizados, nós estamos dentro de corpos animais, nós estamos presos a instintos do passado, nós estamos vivendo sob a prisão dos nossos instintos criados por milhares de anos. Nós estamos ainda fazendo vontades de um corpo, achando que somos um corpo. Nós estamos ainda fazendo vontades das nossas emoções, achando que somos as nossas emoções. Nós estamos ainda vivendo uma vida sexualizada, animalizada, achando que temos a necessidade de sexo a toda hora. Nós estamos presos a tudo isso de forma doentia. Nós temos que estar muitas vezes, né, sentindo que estamos dominando a presa, né, dominando as pessoas. Nós temos que muitas vezes que estar sentindo que estamos sendo dominados para poder sentir esses prazeres. O que busca é essa? Se já somos completos por natureza, somos transcendentais a tudo isso. Nós não somos essa parte animalizada que estamos presos e detidos. Nós somos espiritualizados. Nós estamos anandacos, né? Nós somos o prazer, todo ele junto conosco, um prazer infinito junto de nós. É incrível, essas questões que é interessante de refletir. E quem vai nos conduzir? Quem é que está nos conduzindo? Quem é que está nos levando? Quem é que está nos conduzindo vagarosamente? Quem é que está nos instruindo? Quem está nos dando a possibilidade de nós termos experienciar 1, 2, 3, 4, milhares de vezes? Quem é que nos conduz aos campos evolutivos? Quem é que nos conduz aos campos para aprendizado? Quem é o condutor de tudo isso? Quem é a peça que por trás de tudo isso cria todos os movimentos, cria o meu destino, cria o teu destino, cria as possibilidades, cria as leis, faz com que todas as coisas, as leis sejam levadas a cabo? Quem é que está por trás de tudo isso? Está entendendo? Aí tu começa a ver. Seguindo a leitura aqui, falta só apenas um parágrafo, tá? Por mais que possa estar no campo da consciência, no campo da sabedoria divina, Ishvara não apenas é considerado a fonte de todo o conhecimento de sabedoria, mas também ele é o único e verdadeiro instrutor existente em todo o mundo.
Todos os grandes instrutores espirituais foram considerados corporificações do grande guru e ensinaram em seu nome através do seu poder. A luz, deixa eu segurar aqui. Interessante essa parte aqui, muito interessante nós trazer uma luz sobre isso aqui, ó. Por mais que possa estar no campo da ciência, no campo da sabedoria divina, Ishvara não é apenas considerada a fonte de todo o conhecimento e sabedoria, mas também o único e verdadeiro instrutor existente no mundo. Agora chegou onde eu quero. Todos os grandes instrutores espirituais foram considerados corporificações desse guru e ensinaram em seu nome através do seu poder. Agora você vai entender aqui por que quando você vê que tem um grande líder, um grande guru, né, que tem um swami. O que é um swami? Pessoa livre, uma entidade, vou dizer uma pessoa, mas não seria uma pessoa, ele já não é mais pessoa, mas enfim, uma pessoa livre, né, de todos os apegos e sujeições do corpo, livre de todos os apegos e sujeições das suas emoções e livre de todos os apegos e sujeições da sua mente. Ele é um swami. Ele é uma pessoa iluminada, ele é uma pessoa acima de tudo isso. Por que eles falam que eles são a corporificação de Deus, né? Eles rendem culto a eles se ajoelham, se prostram diante deles, porque ele se funde, né? As pessoas muitas vezes, até mesmo no cristianismo, isso é uma afronta, né? É a adoração a falsos deuses, né? Mas o que é a interpretação do yogi, né? Que ele se fundiu a esse Supremo, e que entre esse Supremo e ele não há mais diferença, e ele passa então a ser, naquele exato momento, ele está vendo essa corporificação, né, dessa entidade, ou seja, ele se isentou dessa faceta humana, e ele passa a ser a faceta espiritual, a faceta divinizada. E que essa faceta divinizada é esse Ishvara ali presente, corporificado. Por isso que eles rendem culto, eles vão lá, lavam os pés, ele beija os pés, eles se prostram, eles se ajoelham, eles enfeitam de flores, porque o yogi começa a enxergar Deus nessa pessoa. Não existe mais diferença. Porque na realidade a diferença mesmo só existe a medição de diferença aqui no campo humano, né? Não existe isso. Aí aquela centelha, ela está vivendo conectado, pleno com o fogo divino, o Agni, né, supremo. Aí não tem diferença nenhuma. Aí você vai ver aqui, ó, que todos os grandes instrutores corporificações desses gurus, desse grande guru, que ensinaram em seu nome através do seu poder. Aí você vê que ele está fundido nele. É essa que é a busca, né, do terceiro caminho, nós fundirmos a ele, entrarmos em fusão, conexão plena, conexão direta. Aí nós vamos passar a manifestar, que está tentando, né? Você percebe que ele tenta se manifestar, mas não consegue, porque há esses bloqueios que não permitem. Se manifesta a corporificação de Ishvara por nós. Aí nós não somos mais nós, né? Nós, cheio de preconceitos, de preceitos, cheio de tudo que pode mandar. Nós somos fundidos. Nós passamos a ser aquele que habita em nós, o eu maior. Aí, como diz, né? Eu estou em todos e todos estão em mim. Eu estou em você e você está em mim, tudo aquilo, ao mesmo tempo instantâneo. É isso que quer dizer aqui, é isso que é interessante você refletir e pensar. Então quando você vê aqueles discípulos, aqueles sadhakas ao redor, né, de uma pessoa que chegou a esse grau de iluminação, eles lá fazendo isso, entendam o que eles estão fazendo. Para eles é Deus que está ali. E se nós tivéssemos um pouco mais de compreensão, se nós tivéssemos um pouco mais de entendimento, nós também veríamos Deus ali. Deus está ali. Ali está uma faceta divina corporificada de Deus. Deus está ali, né, na terra. E tantos instrutores espirituais, tantos instrutores vieram e fizeram esse papel, essa corporificação de Deus. Foram verdadeiros, né, com todos os seus poderes, todos os seus conhecimentos, fizeram maravilhas e trouxeram luz a esse mundo tão apagado dessa luz espiritual. Aí você vê tudo. Para fechar, aqui fala: a luz do caminho é a luz do seu conhecimento. A voz do silêncio é a sua voz.
Essa luz do caminho e a voz do silêncio é o que está por trás de tudo, que nos conduz, né? Para onde estou indo? Para onde eu vou? Quem está me conduzindo? Há uma luz por trás de tudo isso. Está lá no fundinho nos levando. Está levando toda a humanidade. Está conduzindo todas as coisas. Há uma luz por trás de tudo isso que nos leva em assertiva, está nos levando para aquele lugar. Quem que é? Que voz é essa? Que voz é essa que fala por todos nós, que está em todos os lugares, que preenche todos os espaços, mas é quieta, é silenciosa, age sorrateira, age por trás de tudo isso? Que voz do silêncio é essa? É esse Shivara, é esse instrutor, é Krishna, é isso, meus irmãos, né? Esta é uma verdade que todos os aspirantes que trilham a senda do yoga precisam gravar em seus corações, tá? Fechando, né? Fechando. Nós vamos falar então, gente, no próximo vídeo, seguindo essa mesma linha, tá? Essa mesma linha de raciocínio, nós vamos falar um pouco sobre mantra, né? Nós vamos estar falando um pouco mais sobre a sua designação é Om, né? Vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Nós vamos entender agora essa voz do silêncio, essa luz do caminho que está por trás de tudo isso. Nós vamos entender essa voz desse silêncio, essa voz que existe, esse som. Aí nós vamos entender um pouco, nós vamos entrar agora um pouco no campo dos mantras. O que é tudo isso? O que é toda essa mantralização? O que é o objetivo do mantra? Né? É muito bonito. Gente, olha, talvez nos tome alguns vídeos, mas é interessante que nós destrinchamos todo esse assunto para passar para você entender o que é a mantralização. Aí você vê o movimento Hare Krishna, eles cantando Hare Krishna, por que eles cantam. Você vê por que o mantra faz parte da vida, né? Por que existe a oração, por que existe a reza, por que existe, né, a prece. Aí você vai ver tudo, você vai entender tudo. O que é o objetivo de tudo isso? A verbalização, a palavra, a voz, é muito bonito, é muito bonito. E pena que não cabe mais para nós deixar uns ganchos para vocês. Encerrou o nosso encontro. Amados, queridos, até o próximo Sutra, o Sutra de número 27. Foi um prazer estar mais uma vez junto com vocês nesta caminhada magnífica dos Yoga Sutras de Patanjali. Obrigado a todos.